História 1. A Casa da Colina Seca. Meu nome é Paulo, e essa história aconteceu quando eu tinha por volta dos 19 anos. Na época, fui passar uns dias com meu avô, em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada São José da Pedra Fria. Lugar pacato, de ruas de terra e casas simples. Mas havia uma colina, uma que todos evitavam. Lá no alto, ficava uma casa velha, de madeira escura e janelas quebradas, conhecida como Casa da Colina Seca. Desde criança, ouvia falar nela. Diziam que quem entrasse lá ouvia vozes, via vultos e, em casos piores, não voltava mais o mesmo. Claro, eu achava que era tudo conversa fiada de interior. Na segunda noite da minha estadia, meu primo Lucas apareceu com aquela ideia brilhante. Bora subir lá, só pra ver, Paulo. A gente nem entra. Contra o bom senso, aceitei. Subimos com lanternas no bolso e coragem de adolescente. A trilha até a casa era um matagal fechado, com o vento assobiando e os galhos se enroscando nas pernas. Quando chegamos, o cenário parecia cena de filme de terror. A casa pendia levemente para um lado e uma árvore seca, toda retorcida, crescia ao lado, como uma sentinela maldita. Lucas, como sempre mais ousado, empurrou a porta com o ombro. Ela rangeu alto, como se gritasse para não ser aberta. Entramos. O cheiro de mofo, terra e algo mais tomou conta. As tábuas rangiam sob nossos pés e as paredes estavam cobertas de marcas de mão, como se alguém as tivesse arranhado de dentro para fora. "Tem alguém aí?" gritou Lucas rindo. Foi quando ouvimos passos no andar de cima. Paramos. Olhamos um para o outro. Ninguém riu mais. Os passos continuaram, lentos. Uma porta bateu no segundo andar. Decidimos sair, mas a porta por onde entramos não estava mais ali. Sumiu. Não havia parede, nem buraco, nem nada. Apenas uma extensão de parede sólida, como se a entrada nunca tivesse existido. "Isso não tá certo", murmurei. De repente, todas as janelas bateram ao mesmo tempo. Um som seco, alto, que fez o chão vibrar. E então, sussurros. Muitos. Em várias vozes. Algumas pareciam crianças, outras idosos. E uma voz grossa e profunda dizia: "Fiquem, está só começando." Corremos pelo corredor, tentando encontrar outra saída, mas a casa parecia se distorcer. Portas davam em quartos que não existiam antes. Escadas levavam a lugares impossíveis. Era como um pesadelo. Depois de o que pareceram horas, encontramos uma janela quebrada e pulamos. Rolamos morro abaixo e só paramos quando batemos em um cercado de arame. Voltamos para a casa do meu avô, trêmulos, sujos e em silêncio. No dia seguinte, tentamos voltar à colina para ver se a casa realmente existia ou se tínhamos alucinado. Não havia mais nada lá, só a árvore seca, e ela parecia sorrir. História 2. O Homem do Galinheiro. Meu tio Rubens mora num sítio no interior da Bahia, bem isolado, nada além de mata fechada por quilômetros. Há uns 10 anos, ele começou a relatar uma coisa estranha que acontecia toda vez que a lua ficava cheia. Sempre no terceiro dia de lua cheia, ele ouvia passos no galinheiro por volta das 3 da manhã. Não era barulho de bicho comum, eram passos pesados, de alguém grande. Quando ele ia verificar, nunca encontrava nada, só as galinhas agitadas e algumas penas espalhadas. Certa noite, ele resolveu esperar escondido, armado com uma espingarda de pressão e uma lanterna. Ficou no terreiro, sem fazer barulho. A lua estava alta, iluminando tudo. Por volta das 3h10, ele ouviu toque, 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 passos. Ele apontou a lanterna e, por um segundo, viu o que descreveu como um homem muito alto, magro, de pele cinzenta e sem olhos. Apenas 2 buracos fundos onde deveriam estar os olhos. O ser estava agachado dentro do galinheiro, com uma galinha na boca. Rubens gritou e atirou, mas a criatura desapareceu. Só restaram as grades do galinheiro tortas, como se algo tivesse se arrastado para dentro e depois saído voando. Depois disso,
Rubens passou a fechar tudo com cadeados e instalar armadilhas, mas nada mais aconteceu. Quer dizer, até o ano passado, quando o galinheiro novo foi encontrado aberto e uma única palavra escrita no chão de terra batida. Voltei. História 3. A noiva da Ponte de Pedra. Na cidade de Monte Verde do Sul, há uma velha ponte de pedra coberta de eras. Dizem que foi construída por escravos há mais de 150 anos. E desde então, há um fantasma que caminha ali, a noiva da ponte. Segundo a lenda local, em 1947, uma moça chamada Clara ia se casar com o amor da vida dela. No dia do casamento, o noivo fugiu com outra. Desesperada, Clara teria se jogado da ponte com o vestido de noiva. Desde então, motoristas e moradores dizem ver uma mulher vestida de branco caminhando sobre a ponte, sempre nos dias chuvosos. Ela anda devagar, olhando para o chão, e desaparece quando você tenta se aproximar. O senhor Manuel, motorista de caminhão, contou que certa vez deu carona a uma moça molhada na beira da estrada. Ela pediu para descer antes da ponte. Assim que ela desceu e ele olhou no retrovisor, ela havia sumido, no mesmo ponto em que Clara teria morrido. Hoje, a ponte é evitada por muitos, e nos dias de chuva é possível ouvir um soluço abafado. História 4. O Rancho dos Sussurros. No interior do Mato Grosso, existe um antigo rancho abandonado no meio do cerrado. Antigamente, era um ponto de parada de boiadeiros. Hoje, só restam ruínas, algumas paredes e a estrutura do curral. Só que quem acampa por ali diz ouvir sussurros. Não é só o vento, são vozes, às vezes em português antigo, às vezes em outra língua, gutural e distorcida. Um grupo de escoteiros acampou ali em 2018. Durante a noite, um dos meninos começou a gritar desesperado, dizendo que uma mulher pelada, de olhos pretos como carvão, havia saído do mato e tentado arrastá-lo. Ele estava coberto de arranhões. Outro caso foi de um casal que passou uma noite no rancho para sentir adrenalina. No meio da madrugada, a barraca deles foi cercada por passos. Quando saíram com uma lanterna, não havia pegadas, mas havia marcas de mãos nas árvores ao redor, e todas apontavam para a barraca. História 5. A Menina do Poço de Pedra. Essa é uma história contada por moradores de uma fazenda no interior do Paraná. Há um poço de pedra antigo, tampado com uma laje pesada. Ninguém o usa mais, porque dizem que uma menina se afogou ali nos anos 60. O estranho é que, mesmo tampado, as pessoas afirmam ouvir choros vindos de dentro dele nas noites frias. Uma senhora chamada Lourdes, que cuidava da casa principal, contou que uma vez escutou o barulho de água borbulhando vindo do poço. Quando se aproximou, viu algo refletido na superfície. Uma menina de cabelos longos, toda molhada, de olhos abertos olhando para ela. Ao virar-se, não havia ninguém. Quando olhou de novo para a água, ela ainda estava lá. Eu sorriu. Tentaram selar o poço com cimento. Dias depois, o cimento se rachou inteiro. Hoje, ninguém passa perto dali à noite. História 6. O Pai de Fogo, interior do Maranhão. Povoado de 400 habitantes. Um lugar onde a luz elétrica ainda falha bastante. O senhor Adalberto, antigo morador, dizia que toda vez que um espírito ruim era invocado em alguma encruzilhada, ele voltava em forma de fogo. Eles chamam de Pai de Fogo. Adalberto contou que viu o fenômeno com os próprios olhos quando era adolescente. Uma luz vermelha surgiu no meio da plantação, flutuando a 1 metro do chão. De longe parecia uma tocha acesa, mas se aproximava rápido, sem som. Ele e os irmãos correram para dentro da casa, mas a luz ficou parada na porta, queimando tudo em volta. Depois desapareceu sem deixar vestígios, exceto pelas pegadas queimadas no chão de barro. Nos anos seguintes, 2 casas pegaram fogo misteriosamente na mesma região, e em ambas, os moradores tinham mexido com coisas erradas. Hoje, quando alguém vê uma luz vermelha nas plantações, sabe, é melhor correr. História 7.
O último sino da capela. Na cidadezinha de Santana das Pedras, existe uma capela muito antiga no alto de um morro, pequena, com paredes de cal e um único sino, que não toca há décadas. Pelo menos não deveria. Os moradores contam que sempre que alguém vai morrer, o sino toca sozinho, mesmo enferrujado. O senhor Norival, que mora ali desde criança, lembra de ter ouvido o sino 3 vezes. Em todas elas, alguém da cidade morreu naquela madrugada. A última vez foi em 2016, só que o sino foi retirado e colocado no museu local em 2004, ou seja, o sino que toca lá não existe mais. Um grupo de jovens foi até a capela com um gravador. Ficaram a noite inteira. Nada aconteceu. Mas quando ouviram a gravação em casa, ao fundo, entre chiados, uma voz rouca sussurrava: "Mais um. Está vindo." 2 dias depois, um deles morreu afogado num rio próximo. Desde então, ninguém mais tenta desafiar o sino.